Mais um Pod com Jesus se iniciando. Meu Deus, quão feliz eu fico em poder estar obedecendo ao Senhor. Sabe, quando eu olho lá para trás, eu estava conversando aqui com o nosso convidado dessa tarde, e eu penso, meu Deus, só Deus para eu estar aqui falando para você. Só Deus para me capacitar para estar de frente de todos vocês, telespectadores, que buscam esse Pod com Jesus para entender mais quem Jesus é. E como vocês já sabem, esse Pod com Jesus é para vocês entenderem como é gostoso ter um relacionamento com Deus. E hoje nós temos mais um convidado especial, um convidado que foi Deus que me entregou. Ele já tinha sido soprado assim no meu ouvido, o Espírito Santo já tinha me lembrado, mas a logística foi um pouquinho às vezes demorada, mas quando é de Deus, chega, acontece, tudo flui. E aí eu quero dar aqui muitas boas-vindas ao Iago Florencio. Obrigada, amigo, por você estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito esse convite, né? Quando Deus ele realmente marca do nosso coração, ele não deixa a gente esquecer. Então todo dia ele me lembrava, ele sinalizava, cadê o Iago? Chama ele, persiste. E é assim que a gente faz, né? Quando a gente é guiada por Deus, a gente só precisa obedecer. Então, quero lhe agradecer por você estar aqui, lhe agradecer pelo seu sim, né? Que o Espírito Santo lhe conduza nessa tarde. Esse podcast aqui, ele é para falar mesmo dos feitos do Senhor. Então, muito obrigada e fique à vontade. Aqui é sua casa. Amém, minha amiga. Muito obrigado. Vai ser uma honra participar aqui, né? Contar de tudo que Jesus fez nesse tempo, Amém. de tudo que ele já fez na minha vida. E como você falou, a gente tentou marcar já desde o ano passado, Foi. mas o Senhor sabe o tempo certo para todas as Sabe o tempo coisas certo. e era para ser hoje. É Muito verdade. obrigado. É isso, é um prazer. E nós já tivemos vários convidados, né, aqui no Pode com Jesus. E quando Deus me mostrou o Iago, ele disse assim: Filha, eu quero que você conduza da mesma forma. Né? Aqui a gente não tem protocolo, mas é aquilo que realmente o Senhor faz. E, Iago, e aí eu queria, né, que você começasse explicando para a gente um pouquinho, né, a sua trajetória da vida com Jesus, né? Aonde foi o seu encontro genuíno com Jesus, né? Como você realmente entendeu que seguir a Jesus era o caminho que você deveria seguir, né? Como foi aí tua caminhada e onde você entendeu que o relacionamento com Deus era prazeroso, era legal e você trouxe isso para a sua vida? A gente tem aquele ditado que ou você encontra pelo amor ou você encontra pela dor, Verdade. né? No meu primeiro momento, onde eu tive um primeiro impacto ali, eu tinha 18 anos, foi no ano de 2015. Eu fui para um evento que teve da igreja, e esse evento era uma imersão de 3 dias, e nesses 3 dias eu já saía, naquela época eu não era ainda convertido, Hum. ia uma vez ou outra ali, e eu fazia parte de um grupo, e nesse grupo todos compraram essa imersão, a gente foi também, eu fui também. Dentro desse Mas tempo, só um eu minutinho, você sempre... já era da igreja? Não, eu ia Tu foi ali, convidado, né? eu ia, aí fui para um grupo de crescimento, Ah, legal. nesse grupo todos foram para esse congresso, essa Certo. imersão. E desde esses dias, eu sempre tinha comigo, rapaz, os melhores dias da minha vida. Foi aqueles 3 dias ali Que no, bênção. no evento, né? No Conexão, lembrei É. agora o nome. E aí sempre eu ficava lembrando isso, e foi passando o tempo, passando o tempo. Em 2015, meu pai faleceu no começo do ano, em janeiro. Esse evento foi no final do ano, quando eu completei 18 anos. Eu até vou contar um pouco da história, que é algo Tá. bem... Amém. E aí, nesse tempo, eu já estava ali naquela. Minha mãe também já havia falecido quando eu tinha 8 anos, então eu era órfão de pai e Gerófilo. mãe. E eu ficava com aquele sentimento de, rapaz, não, eu não posso ficar mal, porque eu não posso ser um fardo para as pessoas da minha família, eu não posso ser um fardo para quem está ali perto. E cada um lida de uma maneira, e a minha maneira de ir lidando com isso era escondendo embaixo do tapete. Tô triste, mas tô aqui rindo. Não, tá triste não, tá tudo bem, tô feliz. Rapaz, isso aqui não, tá tudo certo. Tem um problema. E aí foi passando tempo, passando tempo. Teve esse congresso, depois desse Você não se congresso, permitia, né, isso, mostrar ali a a fragilidade do fraqueza, momento. E aí passou o congresso, passou o tempo, eu deixei de frequentar a igreja, e aí comecei a sair mais. Ia pra festa, bebia muito, já cheguei a usar droga também. Era uma fuga, né, Uma fuga, talvez. exatamente. E aí eu buscava nisso porque quando eu ia, bebia ali, ficava feliz, pronto, passou o vazio, guardava isso pra mim. Saía de novo, bebia e ficava meio que um ciclo, né? E não tinha, rapaz, não tem sentido mais isso aqui. Saía, bebia, não tinha nenhum propósito, nem pensava assim, rapaz, o que é que eu quero fazer daqui a 5 anos? Não tinha isso. Era vivendo cada dia como se não tivesse o amanhã e
Isso trouxe diversas consequências, tanto no emocional como em todas as áreas da minha vida. E voltando para o começo, meus pais que faleceram são os meus pais adotivos. A minha mãe não podia ter filho e ela era aquela mulher que todas as crianças gostavam de estar perto, era a tia preferida de todos os sobrinhos, e ela sempre teve muito esse desejo. E a minha avó mora num condomínio que a vizinha dela de frente, do apartamento em cima, de frente, conhecia uma pessoa, né, uma mulher que estava grávida, ia ter o bebê e não tinha condição de criar. E no caso era eu. Meu E a minha avó Deus. intermediou toda essa questão da adoção. No dia que eu nasci, essa vizinha de frente, deu remédio pro esposo dela dormir, foi no condomínio atrás de alguém para dirigir o carro, para ir na maternidade com a minha mãe, para me deixar na porta da casa Não da minha mãe, acredito. biológica, e para me deixar na porta da casa da minha mãe adotiva. Ela me Tipo colocou como se fosse uma dentro. surpresa. Isso, porque naquela época tinha aquelas histórias, né, de colocar a menina em porta, do Lembro demais interior na bem antigo, cestinha, né, era. meu Deus, a gente acha que ainda, né, não existe mais, mas Aí assim minha avó fez. Ela fez todo esse trâmite, todo esse processo. E quando ela me colocou na porta, ela tocou a campainha, saiu, meu pai pegou a caixa, achando que eram as compras, que a minha mãe tinha dito que ia chegar, umas compras que ela tinha feito no mercantil. E aí ele deixou em cima da mesa, eu lá dormindo, bem quietinho. Passou um tempinho, chegou as compras. Meu pai, não, já deixou a compra aqui. Não deixou não. Aí quando ele foi olhar, ligou pra minha mãe. A minha gente, mãe meu desmaiou quando Deus. recebeu a ligação. Ela, Rita, deixaram o menino aqui na porta. Aí ela, como assim? Aí ela tava na fábrica que ela tinha com as minhas tias, fechou a fábrica, foi todo mundo lá pra casa e foi aquele alvoroço, né? Porque É, ela não podia ter, cons sempre quis ter, e aí, do nada, entre muitas aspas, é. chegou. Passando esse tempo, 2015, falece meu pai, eu fico órfão de pai e mãe, e até então eu tinha zero notícia. Quando eu Mas você sempre completei, recebeu muito amor deles, sempre, eles te inclusive, a minha mãe adotiva, ela sempre falava, ó, você é adotada, a sua mãe que ele teve, ela não tinha condição de lhe criar, ela lhe amava muito, por isso então que ela ela sempre deixou isso muito deu claro. sempre. Então, eu cresci com ela falando que ela me amava muito. Então, dentro do meu coração, graças a Deus, Que nunca ficou bênção, nenhum rancor, nenhuma mágoa de abandono, nada. entendi. Ficou aquele sentimento de gratidão mesmo, até porque eu tive uma vida muito boa, graças a Deus. Graças a Deus. E aí passaram esses anos, né, 18 anos, 2015. Em 2017, eu comento com uma tia minha, rapaz, eu acho que eu queria, porque eu sabia que eu tinha um irmão mais velho, eu falei, acho que eu Hum. queria ver meu irmão para ver se parece, acho que eu queria ver meus pais para saber. E aí, a que a gente estava comentando ali, né, de Jesuicidência, a minha tia, eu começo comentando com ela que tinha vontade de conhecer, para ver se É, parecia, aquela curiosidade, né? porque E nunca fica uma coisa bem resolvida, né, e depois eu você ficava vai pensando, eu tenho irmão, será que eu tenho mais irmão? Porque eu sou é, filho único. Era entendi. filho único. É, E eu, rapaz, será que eu tenho mais irmão? Como será que ela deve ser? Eu pareço com quem? Fica é. aquelas dúvidas. E aí, acho que foi mais ou menos uma semana depois, olha aí como foi. Hã. A vizinha lá da frente encontrou a funcionária dela, que era amiga da minha mãe. Ambas não se viam há 20 anos. Vou dar aqui um exemplo. Na quinta-feira, a Hã. vizinha encontrou a funcionária. E na quarta, a funcionária tinha encontrado a minha mãe. Meu Elas tinham Deus. trocado telefone um dia antes da Hã. vizinha encontrar com a funcionária. E aí a gente conseguiu ter todo esse contato. Hum. E eu estava no trabalho. E foi lá no meu trabalho a minha mãe e o meu irmão. Aí a gente se conheceu, ela chorou muito, pediu perdão, fui explicar que eu não guardava nenhuma mágoa, aí fui contar, fui perguntar: "Eu tenho mais irmão? Como E ela, tipo é?". assim, ela ficou animada? Como foi a Ficou, porque pensa aí, uma criança e eles falaram pra ela que a minha família tinha ido pra João Pessoa, então, um lugar longe, não é é, próximo, então na cabeça dela: "Não, nunca vou ter isso de novo". E por é, muito também coincidência, ela trabalhava ao lado do meu trabalho, praticamente. é. O prédio que eu trabalhava era aqui, o dela era literalmente do lado, era atravessar a rua. Hum, Então sempre teve perto, ao mesmo tempo que sempre teve longe. entendi. E a casa dela é próximo também da casa de uma grande tia minha. Então sempre teve ali por perto, passou, conheci. Ela tinha dito pro meu pai biológico, que eu tinha falecido ao nascer, porque ele não aceitou essa ideia de ela me dar. Meu Aí ela teve que contar pra Deus. ele, ó, aquela criança tá viva. Então foi uma surpresa pra todo mundo em todos os lados, tanto pra minha família adotiva, minha avó, minhas tias, meus primos, como também pra eles, porque ninguém sabia Entendi. que eu estava vivo, né, pouquíssimas pessoas da minha família biológica sabiam que a minha mãe tinha realmente me dado, E a história que ela tinha contado é que que eu realmente faleci ao nascer. meu E Deus, olha só meu pra você ver como é as Deus. coisas, quando ela foi me ter, ela compartilhou isso depois, que ela tinha desistido.
E aí, na hora, o meu irmão mais velho tinha acho que 2 ou 3 anos, ela deixou ele na porta da casa da cunhada dela, e a cunhada dela disse que não ia ficar, mais ou menos algo assim. Então ela foi pra me ter sem saber se o outro filho tinha entrado ou não. Aí foi quando ela: "Não, eu preciso realmente, não tem condição de estar ali com os 2. Meu Deus. Eu preciso dessa criança". Passou, isso foi em 2017. Hum, Foi passando o tempo, 2020 ali, 2020, pandemia. E na pandemia eu achava: "Não, agora vai ficar todo mundo em casa". Acho que foi a época ali que eu mais saí, onde eu fiz hum, mais: "Rapaz, tudo de errado aqui, é. e E não é você morava legal". sozinho? Morava com a minha avó, Ah, tá. que é essa do fez o trâmite, né. Entendi. Que inclusive quando eu fiz 18 anos, ela contou como foi toda essa história, porque até então ninguém da família É, sabia. não Meu sabia. pai não sabia, ninguém. A minha mãe faleceu inclusive sem saber sem saber que a minha avó tinha organizado tudo isso. Você pode imaginar, se você fechasse seus olhos agora e você não soubesse da onde você teria vindo, né, se de repente você soubesse que você não era filho do seu pai, nem filho da sua mãe, você na mesma hora se visse ali órfãos, né, de pai e de mãe, na verdade sozinho, sem uma instrução, mesmo que você tenha recebido amor, mesmo que seus pais, né, como o Iago foi assim, né, instruído com a verdade, com o conhecimento ali, né, do que ele havia sendo criado, mas você pode entender que o Iago, ele é escolhido do Senhor. Amém. Iago, você é um escolhido do Senhor. Enquanto você havia falando, enquanto você estava aí contando um pouquinho da sua história, que você já ele já vai, continuar, mas, Deus me fala, assim, claramente que você é escolhido. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, e nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos ressignificar. Sabe, a nossa história do passado, muitas vezes, como ele falou, às vezes a dor, ela é para a bênção que você vai adquirir no futuro. Então nós não podemos viver uma vida, sabe, de mimimi, uma vida se de reclamações, nos procrastinando daquilo que não é o que Deus tem pra gente. Então assim, Iago, você é um escolhido. Amém. Você é um escolhido, eu estou impressionada. E Agora eu pra digo, né, fale mais. e foi passando o tempo, entrou pandemia em 2020, eu saindo muito. De 2020 para 2021, eu vinha, como eu tinha falado no começo, né, eu sempre, escondi embaixo do tapete, eu nunca externei, eu nunca me senti seguro em mostrar que eu estava fraco, que eu estava mal, que eu estava triste, porque pra Claro. mim não, sempre eu estava muito bem, assim, aparentemente, né, mas É, por dentro e indo juntando aquilo tudo. E de 2020 para 2021, no réveillon, foi a minha primeira tentativa de suicídio. Eu meu peguei Deus. vários remédios e aí pesquisei o que é que acontece se eu fizer isso, e E o tal. que é que veio na sua cabeça nesse momento para você tentar suicídio? Veio o que eu tinha lhe falado ali no começo, de não ter propósito, de viver cada Tá. dia. Eu olhava para o futuro e Você não viu um via nada, vazio, é? um vazio. Eu olhava para trás e, rapaz, também não tem nada. O que é aqui que eu fiz que enfim, assim, todas essas coisas quando foram vai acontecendo de pouquinho em pouquinho até virar um montante, É e isso. aí eu falei: "A solução é essa, não, vou me matar". E foi minha primeira tentativa, graças a Deus não deu certo, porque Amém. é como se eu tomei diversos comprimidos, não fez efeito nenhum. Meu Deus. O efeito que fez foi me deixar com sono ali, acordar no outro dia um pouquinho mais tarde, meio cansado, Tu sabe. escutava alguma voz, Iago, assim, ou era Nessa primeira sim e não, era algo interno, hum, era um sentimento meu. Eu não sei se por eu não ter ali um discernimento espiritual, mas a gente sabe que tem, claro, né, mas ali nesse primeiro momento era mais um escape. entendi. "Não, vou por aqui vai dar certo". Não deu certo, e eu lembro até uma frase que eu falei: "Rapaz, nem pra morrer eu sigo". Porque eu havia tentado, não tive nenhum Isso, efeito colateral. isso. E aí foi passando 2021, festa, 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 2022, Continuou da mesma com a mesma vida? mesma vida. Não, eu falei assim, ó, "Rapaz, nem pra morrer eu sigo, vou chutar o balde agora". Mais ou menos isso. Então Tipo, não era mais morri, festa, vamos mais continuar. e aí tendo essas crises de ansiedade, mal, olhava para o futuro, não via nada, olhava para o passado, não me agradava do que eu via ali. E 2021 para 2022, eu fui para a convite de uma amiga minha, passar o réveillon num culto que inclusive você estava lá, Sério? acho que foi do Samuel e do André, Ah, lembrei que foi num no buffet, buffet isso, ali na Atilano de Moura, eu acho isso, que eu sei, no Edson pronto, Queiroz, né, ali. lá. Lá,
A eu virada do fui ano. eu fui para aquela oração e aí eu pensei: "Ano passado estava em festa e tal, esse ano", e eu orei assim, ó, falei: "Senhor, não importa o que aconteça, esse ano eu quero estar firme nos teus caminhos", ser igual esses crentes mesmo, parar de sair, parar de E tu beber. falou isso do nada? Eu orando, da na porque o Hã, eu não sei se quem ministrou foi o Samuel ou o André, hã, mas um deles 2 eu: "Profetize sobre o seu ano, ore pelo que você certo. quer", e a minha oração foi só essa, eu não Até pedi. porque nesses anos passados tu nem estava lembrando de Deus, não é isso? Não, É. zero, foi eu nem lembro, a Adélia me chamou, que é essa minha amiga, pra ir, Olha a importância de um convite. mas eu estava um dia antes numa festa inclusive, e eu não consigo me recordar por que que eu deixei de ir pra festa pra poder ir pra oração, mas Entendi. enfim, é Deus que conduz, Você é né. escolhido. E nessa oração eu falei: "Senhor, não importa o que aconteça, esse ano eu quero estar firme nos teus caminhos, eu quero ser igual esses crentes que tá ali, Que e eu quero Deus. essa vida pra mim". Orei, só que também E a gente orei nem se e conhecia, né? eu acho que não de falar, já tinha sido visto em alguns Ai, que alguns por legal. conta do ciclo, né. Hã. E pronto, orei, foi passando o ano, e cada vez mais é engraçado que a gente vê em várias histórias da Bíblia que Deus, quando a gente pede uma coisa, ele promete algo, o caminho do começo ele é totalmente diferente, né, tem É, nada a ver com o que a gente pediu. é E eu verdade. estava saindo mais do que 2020 e 2021. Depois dessa oração, eu Entendi. passou ali em março, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, e eu pensando: "Rapaz, eu pedi isso a Deus e parece que eu tô Ao contrário, parece né. que tá tudo ao contrário". Foi passando tempo, chegou em outubro, eu já estava naquela aconteceram algumas situações, eu já estava naquela de: "Rapaz, não, realmente agora não dá mais. Eu preciso acabar, eu preciso". Não, foi a minha segunda tentativa de suicídio, né, só que dessa vez vinha uma voz, não, isso aí faz sentido, vinha algo assim como se o único caminho que fosse esse, e na minha cabeça, no momento, fazia tanto sentido que eu não conseguia enxergar nenhuma outra Outra coisa. alternativa. É porque muitas vezes nós estamos com, né, com os olhos vendados. Às vezes a gente prega a palavra de Deus, a gente mostra que tem na Bíblia, mas quando não é o momento, a gente está ali como se fosse realmente com vendas nos olhos, né? Fica algo que uma pessoa fala, a outra chama a atenção, o padre diz, o pastor, a mãe, o pai, mas você está ali com, é tão forte aquela sensação, aquele sentimento, que você acha que é um sentimento real, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, então muitas pessoas falam assim: "Ah, eu vou seguir meu coração", né, e muitas vezes achando que até uma tentativa de suicídio é, né, uma coisa do coração, é um sentimento verdadeiro, né, então nós temos que prestar realmente muita atenção nisso, porque é muito forte, é muito E forte. chegou outubro, ali setembro, outubro, eu com tudo isso tá acumulado, aí eu falei: "Não, vai ser hoje". Eu fui pra casa de uma amiga da Ramile do Júnior, eu Certo. estava lá, eles tinham viajado pra ir voltar, porque foi começo de eleição, Hum, eu fui pra lá, e aí no caminho, pra você ver, eu estava numa festa, e estava indo pra lá porque ela falou assim: "Não, Iago, a gente vai viajar, o portão tá com problema, se tu for voltar pra cá, é bom porque aí tu fica aqui dentro da casa, não fica só". entendi. "Ah, não, então pronto". Fui pra essa festa, recebi um convite de uma amiga minha pra ir pra igreja, não fui, porque fui pra festa. E aí, do caminho da festa até a casa da Ramile e do Júnior, eu indo ali, eu pensando: "Não, se eu abrir eu indo de Uber, se eu abrir a porta desse carro e me jogar, pode ser que não aconteça nada e o Deus. motorista pode ser que acabe a noite dele, tá trabalhando, É, aí eu vou só me machucar, não, tenho que pensar aqui em alguma coisa, vai ser os remédios de novo". Cheguei na casa da Ramila, e aí lá eu subi para o quarto de hóspede onde eu estava. E aí eu sentei assim no chão, me encostei na parede, aí eu ia tomando comprimido por comprimido, devagar, não tomei todos de uma vez, ia tomando, ia tomando. E cada vez que eu ia tomando, eu pensava, eu comecei a chorar, porque eu: "Rapaz, realmente agora acabou, não tem mais, tipo, eu já tomei, não tenho o que fazer, não tenho mais perspectiva". E aí nisso eu escutei audivelmente uma voz falar muito triste comigo, uma voz dizia: "Não faz isso". E foi tão forte que eu respondi falando: "Mas eu já fiz, e agora?". E aí a partir daquele momento, foi uma batalha espiritual muito forte, Deus estava com porque você naquele momento. foi algo o clima, assim, do ambiente estava muito pesado, estava como se tivesse algo sugando as minhas energias, eu estava fraco. E aí eu liguei para alguns amigos para pedir ajuda, porque eu tinha Nesse exato verdadeiramente momento. fiquei arrependido pelo que eu tinha feito, porque eu escutei essa voz que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Total. E naquele momento ali eu pedi ajuda e eu não conseguia escrever onde eu estava.
conseguia falar aqui no telefone, mas eu fiz besteira e tal, mas escrever toque na casa da Ramiro e do Júnior era como se alguma coisa segurasse os meus dedos e eu não Meu conseguisse Deus. falar. E aí, eu consegui falar com a Ramila, ela ligou pra Rebeca, que era essa amiga que tinha convidado para ir pra igreja, eu recusei o convite, Entendi. e a Rebeca estava no lago, ali pós-igreja, confraternizando Certo. com o pessoal. Tava ela, uma outra amiga, que é a Isis, e uma amiga da Isis, que a Rebeca tava esperando o Uber dessa menina aceitar. E a Rebeca já impaciente porque o Uber de todo mundo aceitava E o dela? e o dela não. O de todo mundo aceitava e o dela não. E ela via outros Uber aceitando, as pessoas indo embora e ficando só elas lá. Quando o Uber da menina aceitar, a Ramila liga. Rebeca, vai lá em casa agora que o Iago tentou suicídio e ele tá. Vai lá. É. E aí, quando a Ramila ligou, o Uber da menina aceitou. A menina, Deus preparando ali, segurando ela até Tá, aquele tá. momento, porque ela tava mais, de todo mundo, ela tava mais perto da casa da Ramila, que era ali no lago, É. né? E aí, ela foi. Aí, quando ela chegou lá, eu lembro que eu já tinha descido do quarto pra sala. Eu já tava mal, Meu tava Deus. assim, meio desnorteado Meio já, grogue, né? meio grogue. E aí, eu lembro que eu ainda, eu fui andando, pra poder conseguir abrir o portão. E eu fui andando assim, me rastejando mesmo pelo Hã. chão. Eu bati a mão assim e pegou no trinco. Quando eu bati a mão, a Rebeca empurrou a porta. O meu braço até ficou assim por debaixo da porta. Elas me colocaram ali No Uber? no sofá. Tinha um No sofá lá na sofá. área. Elas me colocaram lá no sofá, as duas, e a Is falou. Se a Rebeca me contou que eu já estava desacordado. Hã. E a Is falou, Rebeca, vamos orar, isso aqui é uma batalha Meu espiritual. Deus. E elas começaram a orar. Isso minha família já tinha recebido a notícia, alguns amigos também estavam indo para poder me É. levar pro hospital. Hospital. E aí, quando a Is falou, Rebeca, vamos orar. E elas começaram a orar, e a Rebeca disse que eu abri os olhos e falei assim, ó, eu não quero morrer, me ajuda. E aí, nesse momento que elas começaram a orar, chegou meu primo, chegou um amigo meu, aí eu fui pro hospital. O hospital faz a lavagem, né, pra É. você. Aí pronto, passou, no outro dia eu fiquei um tempo na casa do meu primo, e minha família marcou um psiquiatra pra mim, naquela semana. Fui ao psiquiatra, quando eu cheguei ele perguntou, e aí eu falei pra ele, a pergunta que ele fez, a primeira pergunta, ele, qual foi o momento que você lembra que foi o momento mais feliz da sua vida? Aí eu, não, teve conexão, que foi um evento da igreja, que eu fui, foram 3 dias. Pra mim, o momento que eu tenho ali de estar Hã. completo, foi Foi isso. esse. Aí ele, rapaz, não volte pra igreja. E um psiquiatra falar É, isso é uma coisa bem é. distinta, né? Meu Ele Deus. passou um tratamento pra eu fazer com remédio, mas o que mais me tocou, eu falei, rapaz, o jeito, não tem É. outro caminho mais. Não. Só tem esse aqui, eu vou ver o que é que vai dar nesse aqui. Com certeza Deus usou o psiquiatra, até isso amigo, porque você é escolhido, porque um psiquiatra, né, as pessoas Falar. que já têm essa convivência e vai, é muito difícil ele falar, né, ele vai pelos remédios, É, né, vai pelo aquele caminho da medicina, mas não dizer para procurar uma igreja. Meu alguns Deus, que bênção. alguns são céticos também, não acreditam Muitos muito, mas, céticos. eu nem lembro o que é que tinha no resto da consulta, eu só consigo lembrar dele dizendo: "Rapaz, então volte pra Meu igreja". Deus. E eu respondi: acho que o caminho que tem é esse aí mesmo, não tem mais o que fazer, eu vou ver o que é que dá nesse". É. Passou, eh, eu tinha comprado teve um evento lá na igreja, eu tinha comprado esse evento. Isso antes de todo esse episódio, eu nem lembro por que que eu tinha comprado esse evento, mas estava com o evento lá comprado, no dia eu fui. E lá eu encontrei um amigo meu, que era da época das festas, né, e ele era líder de GC. Aí ele: "Cara, tá aqui, tudo bom? Vamos pro meu GC, vamos conhecer". Aí eu: "Não, vamos, vai dar certo". Ainda fui ali, passou a primeira semana, não fui. Na segunda semana, no dia do GC, era o aniversário também de um grande amigo meu. E eu fiquei naquela, o aniversário, mas o mesmo ciclo de antigamente, É. ou experimentar o GC, que é algo novo, Não, pessoas não. novas, e naquela época era muito travado para o novo. Então eu ficava sempre: "Não, isso aqui é novo, eu não saio da minha zona de conforto". Entendi. Quando foi Tinha um nesse medo, dia né, tinha um resquício ali de é, sem saber o que é que vai ser. então eu sempre fiquei naquela, aniversário, GC. Não, vou para o GC. Porque se eu quiser que as coisas mudem, eu tenho que fazer alguma coisa É diferente do que eu isso, fazia é antes. isso. Você decidiu, né. Decidi. Olha o poder da decisão, gente. Como eu sempre venho falando aqui, o poder da decisão está em nós. Eu tinha essas 2 opções, uma claramente ia ser a mesma coisa, né, as mesmas pessoas, não falando das pessoas, mas do Claro, momento que eu estava, o ambiente, e a outra era um tudo em ambiente novo, é, novas pessoas ali, fui para o GC. Cheguei no GC,
E isso eu já estava fazendo tratamento com medicamento. Esse Certo, medicamento eu tinha que tomar lá para as 9, 10 horas, que era para dar uma regulada no sono. Ele dava muito sono, eu levei um remédio para poder tomar lá. certo. Só que o GC se estendeu, eu esqueci do remédio, não tomei, esqueci no bolso. E lá oraram por mim. E eu saí de lá com coisa diferente. Eu falei, rapaz, isso aqui é bom. O pessoal aqui é legal, esse novo ambiente. Deixou o espírito Gostei. fluir, né. Eu tô aqui feliz, já tinha um bom tempo que eu não estava sentindo essa alegria. Vamos ver aqui no próximo. E eu já ansioso para o próximo. E E nem e lembrou do aí, remédio. não tomei o remédio nesse dia, passou o outro dia, também não tomei. Na quarta-feira não tomei, isso eu já em contato com o pessoal, eu conversando ali com o líder, explicando, contando como foi que eu tinha conhecido Cristo, como é Hum, que foi todo esse processo da depressão. Inclusive, o meu líder também é psiquiatra, então isso. fora a ajuda espiritual, também vinha a ajuda Deus já estava ali profissional lhe cercando ali das com pessoas certas. e passou no segundo GC, eu me senti muito à vontade para compartilhar o meu testemunho. E como eu tinha te falado, né, eu não me sentia confortável em expor minhas fraquezas. Aí como é que eu tô no segundo GCA, onde tem umas 20 pessoas, eu não conhecia quase ninguém dali, Ninguém. conhecia 2 ou 3, mas eu me senti muito à vontade para poder compartilhar todo como foi esse processo da depressão, da tentativa de suicídio. E quando eu compartilhei, todo mundo: "Rapaz, ó, que você tá em casa, você é Lhe amado", e acolheu. foram falando aquilo que a Bíblia diz sobre mim. Fui muito acolhido por todos, inclusive um amigo meu até falou: "Macho, é engraçado, né, tu chegou aqui agora, mas todo mundo já gostou demais de ti". É, Às vezes você chega assim, fica mais, é. não sei lá, vai construir amizade depois ou não, já Claro. foi eu acho que aquele momento foi muito rápido, assim. E aí, eu parei o tratamento, permaneci na igreja e desde aí, então, tô até agora aqui firme, Buscando. Meu buscando Deus. cada vez mais. Já tiveram várias experiências que eu tive, inclusive desse do GC, pra você ver como é, ó. Eu tinha antigamente um perfil no TikTok, onde eu postava conteúdo de festa. Certo. E aí, quando eu me converti, eu parei os conteúdos e fiquei pensando: "Pra que eu vou fazer com essa rede social aqui? É. Um bocado de seguidor, engajamento bom, E eu não lembro que eu acho que eu sei". recebi seu vídeo em algum lugar que me chamou a atenção, não foi isso? Foi, era eu Hã. comecei a mas isso foi depois. Foi Antes depois? eu ainda estava sem saber o que é que eu ia fazer com essa rede social, se eu apagava, se eu deixava, se Certo. eu ia postar alguma coisa de Não era mais você, né? não fazia mais sentido. É. E aí nisso, foi mais ou menos de manhã eu pensando, refletindo sobre isso, aí à tarde eu orei, eu estava na casa do meu líder, orei ali só eu mesmo dentro do pensamento. Quando foi à noite, chegou 2 amigos meus, o Norton, que é não sei se que Sei toca, né, demais, em o Mulheres de Norton, ele Jesus, faz pronto. todo mês o nossa Mulheres com Mulheres com Jesus, Jesus. né. O Norton chegou, aí chegou também outro amigo nosso, o Coton, que ele tem uma lembrancinha parecida comigo, e a gente estava sentado numa mesa aqui, estava eu, o Coton e o Norton aqui na frente. No GC tinha um rapaz que ele Deus o livre tremendamente, não sei se você conhece o Isídio, Acho que s não, não sei. e ele era do nosso GC. E aí ele liga para o Coton de telefone, e o Coton atende ele: "Coton, passa pra esse menino que tá do teu lado, que parece contigo". Isso eu sem conhecer ele, não tinha nenhum contato. Quando ele ligou o Easy Eita, o Cotton, eu já tinha ouvido falar da maneira tremenda que Deus usava ele, e eu: Entendi. "Rapaz", Ele mas é um só que profeta? é, Tá, só que ele mora ainda, não sei, no interior, acho que 4, 5 horas de Fortaleza. certo. Não tô lembrando aqui o nome. Ele vai e liga do nada, à noite. Quando ele ligou, ele passa pra esse menino do lado que parece contigo. Aí o Cotton: "E aí, E Easy, ele quer falar sabia que contigo". tu estava do lado Não dele? sabia. Deus mostrando, né. É. Quando eu peguei o telefone, ele começou a orar em línguas e eu já comecei a me arrepiar e ele: "Tu não me perguntou? Pois eu vou usar a tua imagem nessa plataforma". E aí Deus usou ele, assim, de maneira bem Gente, olha que específica com perfeito. tudo o que eu tinha orado, com a resposta que não tinha como orei ele só eu no É. pensamento, perguntando o que era que eu ia fazer e, Deus usou ele tremendamente para trazer essa confirmação. E foi quando eu comecei a postar, que foi esse vídeo que eu É. até recebi, você mandou mensagem para mim no direct Foi. falando. Eu mandei demais. Quando eu vi esse vídeo dele, para vocês, eu no começo talvez eu não falei, né, o Iago, ele é um amigo meu, eu conheci ele alguns anos atrás, né, através do Júnior. E para você ver, Iago, quando as pessoas elas são escolhidas, ele acabou de falar que no GC que ele estava, as pessoas já começaram a gostar dele.
Porque a sua essência, quando a sua essência é de Jesus, quando a sua essência é de verdade, ela é sua, ela não consegue mudar, mesmo que você vá para festas, mesmo que você mate uma pessoa, mesmo que você faça coisas erradas, sabe? Essa essência, ela permanece. E foi essa essência que eu conheci lá atrás por uma foto. Eu nem conhecia muito assim o Iago, eu vi ele rapidamente com o Júnior ali, e eu falei, e algo no meu espírito testificou com o espírito dele dizendo: esse menino é diferente. Amém, Esse menino é diferente. E até que a gente nunca mais se viu, até que esse vídeo do TikTok, quando esse profeta falou com ele que ele entendeu o que ele precisava fazer no TikTok, esse vídeo chegou até mim. E quando esse vídeo chegou até mim, eu disse: "Meu Deus, eu não tô acreditando que aquele rapaz, que eu já tinha visto aquela luz, ele resolveu, né, ele decidiu realmente servir ao Senhor". E aquilo me chamou muita atenção, Iago, e como você tem esse entendimento que você é escolhido hoje? amém. Tenho, não tem como não Não ter tem como não devido ter. porque essa experiência foram uma de outras muitas que eu tive. Amém. Mas, como você falou, é tudo que a gente estava conversando ali, que tá tudo meio A que ligado. Deus já logística preparou tudo, Deus já tinha preparado porque acho que quando você viu, rapaz, a coisa mais improvável do mundo, do mundo. acho que ninguém imaginava. É, E aí, como sempre, né, logo quando eu me converti, ele até falou: "Ó, não dê ouvido para as pessoas, não ótimo, escute é o que vão isso. falar, porque eu vejo várias pessoas falando, zombando, permaneça em Deus". Amém. E foi exatamente o que aconteceu, porque eu postava os conteúdos, algumas pessoas: "Ah, isso é só uma fase, já já vai estar nas festas de novo". Graças a Deus não aconteceu nada disso, Amém. As pessoas elas querem, né, sempre apontar, julgar apontar, ali, e eu julgar. fiz a direção que eu tive, não dei ouvidos, permaneci, continuei, e para a glória de Deus, a gente está aqui hoje, e Amém. podendo estar contando aqui um Meu pouquinho, né, que Deus. isso aqui é só um Tem muita pouquinho, tem coisa, né. muita coisa ainda. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero trazer para vocês, é que na hora que o Iago estava tentando, né, suicídio ali pela segunda vez, ele sentiu o clima pesado, ele sentiu o ambiente ali estranho, e eu quero falar para você que isso é real, e isso acontece nas nossas vidas todos os dias. Sabe, nós temos a opção de ser guiados pelo Espírito de Deus, ou nós podemos ser guiados pelos espíritos malignos. Sabe, todos os dias nós temos a chance de escolher o caminho certo. Nós temos o poder de decidir o caminho que vai agradar a Deus. Nós temos o poder de decidir fazer aquilo que Deus está nos chamando. E cada dia mais, por culturas erradas, por aprendizados que não foram ensinados da forma correta, a gente acaba querendo estar ali numa repetição de padrão, em vez de dizer assim, ressignificar e dizer eu posso fazer diferente, né? Então ali aquele momento o Iago escutou a voz de Deus e ele disse: "Eu não quero isso para a minha vida", porque Deus já sabia que ele era escolhido. Mas essa chance que o Iago teve, todos nós temos todos os dias. Sabe, quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, quando nós entendemos que a palavra ela é uma só, a palavra ela é um livro de mais de 8.000 promessas para mim, para o Iago e para vocês que estão nos assistindo. E quando a gente conhece a verdade, ela está aqui, toda, sabe, assim, completa, para a gente realmente viver aquilo que Cristo já disse que a gente era. Eu escutei, Iago, eu estava escutando, eu adoro escutar não, assistir essas novelas da Record. Né, então eu amo o livro de Atos ali, do início da igreja primitiva, né, onde Paulo cai do cavalo e Deus faz o que faz com Paulo. Meu Deus, eu todos os dias na minha oração eu digo: "Eu quero ser Paulo", porque realmente foi um homem que impactou, né, um homem que realmente decidiu dizer assim: "Eu quero ser Jesus". E numa dessas viagens de Paulo, Paulo conheceu Timóteo. E Timóteo, ele foi nessas viagens e tudo, evangelizando, né, implantando igrejas, e aí ele conheceu uma menina. E quando ele conheceu essa menina, ele começou a se interessar, Timóteo, por essa menina, pediu, né, para Paulo, o que é que ele achava e tudo, e essa menina ela se converteu. Eles batizaram essa menina foi batizada e ela disse: "Eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir com vocês nessa jornada", né, exatamente quando você aceitou Jesus, você disse: "Agora eu quero Jesus", né, quando eu também aceitei Jesus, eu disse: "Eu quero, né, aceitar Jesus". E da mesma forma essa menina. E aí Timóteo começou a se interessar por ela, e aí conversa vai, conversa vem, ela simplesmente olhou para Timóteo e disse assim: "Você tem certeza que você quer casar comigo?"
E aí o Timóteo disse: "Sim, eu quero casar com você". E aí ela pegou, ela olhou bem nos olhos dele e disse assim: "Timóteo, com quem você já se relacionou, né, no seu passado? Quantas mulheres você já teve?". E Timóteo olhou para ela e disse assim: "Nenhuma". E ela disse assim: "Por isso, você não pode casar comigo, porque você não sabe com quantos homens eu já me relacionei". E aí ele olhou para ela e disse assim: "Quem é aquela mulher que se batizou ontem? Não foi você?". Aí ela: "Sim". E aí ele olhou para ela novamente, e ele disse assim: "Não foi você que aceitou nascer de novo? Então, você já é outra mulher, você não se relacionou com ninguém. Eu não quero saber do seu passado, porque para Deus, Deus já esqueceu, você aceitou Cristo". Isso é muito forte, né. Muito. E quando eu vi aquela cena ali, eu disse: "Meu Deus, é isso que nós precisamos entender, que quando nós aceitamos Cristo, a culpa, Deus já levou na cruz, todo o nosso passado ele esquece". A Bíblia diz que Deus esquece do nosso passado. A Bíblia fala que Deus, ele não quer saber se você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem o poder de ser diferente, você tem o poder de fazer aquilo que Deus já está te proporcionando. Então, como o Iago fez, você tem que mudar de ambientes. Você precisa escolher a igreja, você precisa calar as vozes malignas que todos os dias dizem: "Ah, isso aí é besteira, ah, isso é fogo de palha, não, volta, não, bebe aqui, não, faz ali aquela coisa errada, besteira, todo mundo faz". Nós precisamos ter muito cuidado com essa cultura que foi implementada na gente, porque nós todos os dias precisamos decidir por mais de Cristo e a gente entender que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, sabe? Iago, e eu lhe pergunto, você se sente essa nova criatura? Porque a gente já entrevistou várias pessoas aqui e muitas pessoas falam assim: "Meu Deus, quando eu olho de onde Deus me tirou e eu olho para a minha vida hoje, e eu posso compartilhar aqui com vocês, que se eu olhar para a minha vida antiga, né, e ver a minha vida hoje, que Cristo me escolheu e que eu decidi viver para Cristo, a Rebeca antiga morreu. Aquela Rebeca antiga, mesmo que talvez eu não tenha feito tantas coisas erradas, mas que para mim, né, a Bíblia é clara sobre pecado, a Bíblia é clara sobre coisas certas e coisas erradas, e a Bíblia também diz que não existe pecadinho nem pecadão. Se você mentir aqui, uma mentirinha pequena, que seja: não, eu chego já", e se eu não estiver chegando, para uma mentira num trabalho, uma mentira grande, é a mesma coisa, é pecado, né. Então quando a gente realmente entende que a gente é uma nova criatura em Cristo Jesus e que a velha Rebeca morreu e que a nova Rebeca vive para Cristo, a gente diz assim: "Eu não quero voltar mais. Eu não quero voltar mais, porque Cristo me escolheu. Essa vida hoje é uma vida de liberdade, é uma vida, sabe, eu não sei, acho que como é que você pode falar como essa sua vida, comparando a sua vida anterior com a sua vida de hoje?". Primeiro a primeira mudança é que o vazio que antes Ele eu não supre. conseguia preencher, hoje, para a glória de Deus, não existe Amém, mais. meu Deus. Jesus ele preenche, Ele né, isso no nosso preenche. coração. E quando eu vejo assim, eu olho assim e eu fico pensando como é que aí na minha cabeça jamais eu imaginei estar vivendo o que eu estou É. vivendo hoje em todos os aspectos, todos os Amém. sentidos, porque é algo muito distante da minha realidade, né. É isso. E com isso eu vejo como Deus ele escolhe os improváveis, ele não tem esse rótulo de que: "Ah, eu não tô pronto para ir pra igreja, eu tenho que ficar todo certo para poder ir", não. A Não, gente tem que chegar do jeito que a gente tá, e o exatamente. Espírito Santo, na caminhada, ele vai nos convencendo do que faz ou não faz sentido, ele vai nos ajudando, a Bíblia diz que ele é o nosso melhor amigo, né, É então ele vai isso. nos ajudando e como um amigo ajuda o outro, o Espírito Santo também faz isso com a gente. Então quando eu olho para trás e eu vejo tudo, eu tenho às vezes eu nem acredito que ele era eu, É que é uma isso. diferença tão É i gritante de tudo é. que, enfim, mas graças a Deus e pra glória de Deus, né. É, uma frase que eu sempre falo é que ninguém ganha de Deus na honra, né. Então, É, assim, então, a forma como o Iago honrou ele, que talvez nem foi a forma que ele poderia honrar tanto a Deus, como talvez ele vai honrar daqui para frente, né, e na nossa caminhada a gente sempre está querendo honrar a Deus, mas foi como Deus honra ele hoje, né, como ele acabou de dizer. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, né, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente entende aquilo que Deus quer de nós, a gente não tem como mais, ser aquela pessoa.
né, a gente não tem como mais não entender essa sabedoria divina, né, esse cuidado que vem dos céus, esse amor que envolve. Meu Deus, que poderoso, Iago, eu tô, assim, impactada com tudo que você falou aqui, né, com tudo que Deus fez. E quando nós colocamos isso, né, assim: "Eu vou obedecer, eu vou decidir, eu vou ter fé, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo", ele segura a nossa mão, É. sabe. Eu preguei, semana passada em São Paulo, e a palavra que Deus colocou no meu coração foi espírito, corpo e alma. E esse vazio, eu queria explicar um pouco desse vazio, né, pra gente já estar encerrando, eu acho que já deu o nosso tempo, né, gente. E não queria, né, tá tão boa a conversa, mas todo podcast aqui tem a vai ter que ter a versão 2. É. E eu queria explicar rapidamente para vocês entenderem o que é esse vazio que o Iago estava sentindo, né, que talvez você também esteja sentindo esse vazio. Eu sentia também esse vazio, né, e eu preguei sobre espírito, alma e corpo. E por que isso? Porque nós somos um ser tricotômico e a gente primeiro é espírito. Vocês precisam entender isso. E por que, Rebeca, você está explicando isso? Porque o vazio que o Iago sentia, porque ele não tinha um espírito alinhado. O Iago, ele vivia pelas emoções de estar ali, festa, droga, ali aquele momento ali de alegria, que é uma falsa verdade, né. Para ali ele estava maravilhoso, mas ele estava vivendo uma mentira, porque ele chegava em casa, ele era depressivo, ele Ficava chegava em mal. casa, ele ficava mal, ele chegava em casa, ele queria se matar, né. Então ele estava muito ali na emoção, naquela emoção de sem saber o que a vida tinha para ele no futuro, mas tô nem aí, eu quero viver dessa forma. E ele vivia pelo corpo, porque é um corpo que tem que sustentar a alma, um corpo ali que ele fazia ali, né, talvez cuidava, se alimentava direito, um corpo que estava em pé ali, só pela misericórdia de Deus. Porque como ele vinha se drogando e tudo, às vezes o corpo acaba sendo fragilizado. E aí qual foi a mentira que Satanás colocou na cabeça dele? Se mata. É melhor, né, tu não presta pra nada, faz logo isso. E aí ele pegou nessas emoções e quis atacar mais uma vez o corpo, né. Então, por que é que ele sentia esse vazio? Porque ele não equilibrou o espírito. E vocês também escutaram aqui que ele disse que um dos momentos mais felizes da vida dele foi esses 3 dias de imersão, que ele foi lá no início de quando ele realmente recebeu um convite e estava conhecendo Cristo. Por quê? Porque o espírito estava começando a ser alinhado com a alma e com o corpo, mas logo depois ele sentiu vazio de novo, porque ele não alimentou o espírito. E eu preciso dizer para você hoje que para você alimentar o espírito só tem um lugar, a igreja, que o próprio psiquiatra mandou ele ir para a igreja. Porque ele precisa alinhar, você precisa alinhar, eu preciso alinhar o nosso espírito. Nós precisamos alinhar a nossa alma, que é onde estão nossas emoções, a vontade, a carne, sabe? A gente não pode agir por emoção, agir no impulso. A gente tem que parar, ei, espírito, corpo, vamos andar aqui em equilíbrio, porque eu não posso agir por emoção. Então, o espírito é Bíblia, jejum, oração, igreja. A alma é o controle, é de você perdoar mais, né, você se esvaziar ali daquelas angústias que talvez tá ali consumindo por algo e você: "Espera aí, eu vou parar aqui, eu vou pedir perdão para aquela pessoa, eu vou seguir aquele caminho". E o corpo, que é o seu corpo, que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então o seu corpo precisa estar ali com exercícios em dia, alimentação regrada, e quando vocês têm essas 3 áreas equilibradas, a gente consegue viver cada dia mais a plenitude de Deus, né. Então, por isso que ele sentia esse vazio, Iago. Então, assim, o que é que eu tô muito feliz com a sua história, né, muito feliz por a gente estar compartilhando isso aqui. E eu queria falar um pouquinho e passar a palavra para você sobre o amor. Por que, Rebeca, o sobre o amor? Porque em toda a nossa conversa, a gente pôde perceber o amor ágape, que é o amor incondicional e o amor de Jesus. No meio do podcast eu disse: "Iago, você é escolhido, porque o amor de Jesus, ele tá para todos". O amor ágape, esse amor incondicional, sabe, olha, eu amo muito meus filhos, amo meu marido, eu amo a vida do Iago, mas esse amor de Jesus ágape é um amor incondicional. Ele é totalmente diferente, esse é um amor resgatador, ele é um amor que cura, ele é um amor que sabe, que celebra, ele é um amor ali que não deixa a gente de lado, porque a gente pode não decidir por Cristo naquele momento, mas no momento certo,
Cristo também decide por nós, né. Então explica um pouquinho desse amor, o que é que você sentiu desse amor pra gente, infelizmente, já ir para o final desse podcast que tá tão incrível. É inexplicável, né, porque como eu tinha lhe falado, eu fiquei órfão de pai, de É mãe, isso. depois eu conheci ali, e por mais e eu ficava assim, dentro desse meio tempo, do falecimento do meu pai adotivo até eu conhecer minha mãe biológica, que foi ali de 2 anos, eu ficava sentindo falta de um amor paterno ou amor ali de mãe, que quando eu conheci Jesus, já em 2022, anos depois, eu sentia e eu lembrava, mas eu sentia falta ali, mas me supria. É um Amém. amor que eu vejo quando eu olho para trás É tudo isso. o que Deus já fez, e eu fico: "Deus realmente me ama muito", pelos Hum, livramentos que eu já tive, pelo cuidado de eu orar e Deus usar uma pessoa para me trazer uma é resposta. isso. Mas o amor de eu me sentir realmente completo e um amor de eu receber esse amor e transbordar esse amor para o próximo. Amém, amém. É muito incrível a forma como Deus faz, é muito incrível a forma como Ele nos escolhe, É, é muito incrível. E a palavra, ela está aqui, disponível para mim, disponível para você. E ter um relacionamento com Deus é exatamente isso. É a gente buscar os caminhos certos, buscar as amizades, persistir, sabe? Não andar em caminhos que vai levar a gente ao pecado. A Bíblia diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Né? Então, se a gente está em algum ambiente que a gente sabe que a gente vai pecar, que a gente sabe que a gente vai ali para aquele caminho, nós precisamos se posicionar em Deus e realmente viver o que Deus quer para a gente, não o que o mundo quer para a gente, né? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, então esse mundo ele já está caído, esse mundo já é governado por Satanás, né? Esse mundo já está entregue às trevas, mas Jesus está voltando e ele quer esse amém, sim, ele quer esse amor e esse amor ele quer transbordando dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, porque nós somos seres que Deus criou para plantar o amor na vida das pessoas, né? Então a gente precisa todos os dias estar com essa convicção dentro da gente e sabendo que se a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, a gente pode automaticamente ir ali, pedir perdão e dizer: Senhor, me ajuda porque eu caí aqui, mas eu quero ser cada dia mais a tua imagem e semelhança. Meu Deus, eu se pudesse eu ficaria aqui amigo, conversando a tarde toda, mas eu quero muito agradecer a você Iago, né, pela disponibilidade, Deus ele só quer isso, um coração realmente disponível, um coração que anseia pelas coisas dele, que entende, né, que a sua voz, muitas pessoas está esperando a sua voz, né, para poderem realmente ser convertidas, serem transformadas, pessoas que julgam, né, e Deus ele não está aqui para julgar ninguém. Quando eu falo desse amor, Deus ele nunca vai te julgar. Deus ele nunca vai dizer: "Você fez isso, você fez aquilo". Deus nunca vai fazer isso. Como o Iago disse, a igreja ela é um local para você, um local para você entender que independente das suas falhas e dos seus erros, Deus sempre vai estender a mão e ele vai dizer que: "Vem filho, vem filho, porque eu estou contigo. Eu vou te ajudar nessa caminhada". Então não se ache indigno porque o seu passado te condena, porque Deus tem um futuro ainda maior para você, para a honra e glória de Jesus. Amém? amém. Obrigada, Iago, que Obrigado pelo Deus te convite. abençoe. Amém. E Amém? só a deixa aqui, né, você falou que ia me chamar de Claro. novo, quando for a Hã. parte 2 eu vou trazer, eu tô escrevendo um livro, Olha então isso, já na parte 2 eu gente. trago para Hã, mostrar aqui o livro contando os detalhes desse hã. testemunho, do processo, de tudo como foi. Amém. Meu Deus, olha, o Iago hoje ele me surpreende, porque como ele mesmo disse, hoje ele vive uma carreira, né, solo mesmo, que ele construiu de baixo, né, que ele conquistou. Então, como ele disse, onde é que Deus me tirou para o que eu tô vivendo hoje. Então, assim, amigo, eu declaro sobre a sua vida que ainda está muito no começo os planos que Deus Amém, tem para a sua vida. amém, Enquanto mais você persistir nos caminhos do Senhor, Deus vai te colocar em lugares altos, em lugares que você jamais pensou e cantos que você jamais imaginou. É só você continuar, sabe, querendo servir a Deus, estando posicionado, porque, como eu já falei, ninguém ganha de Deus na honra e Deus quer te honrar ainda mais. amém. Obrigada, viu? Deus te Obrigado, até a abençoe. próxima. Tchau Muito pessoal. obrigada, gente. Tchau. Que Deus te abençoe. Que você possa estar encaminhando esse vídeo para um amigo,
Você viu que o Iago ele teve vários convites de irem para a igreja. Então manda esse vídeo, encaminha esse vídeo para aquela sua amiga, para o seu amigo, que vai alcançar a vida dele. E a sua vida jamais vai ser a mesma depois que você conseguir alcançar a vida de outra pessoa. Um beijo, o podcast de Com Jesus fica por aqui e até a próxima semana.